quero lembrar a todos que neste domingo nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, faremos um culto online aqui na igreja, começando às 7h30 da manhã, tá? Então 7h30 da manhã, o início do culto online, e aí a pessoa que caso não possa assistir ao culto às 7h30 da manhã, a reunião ela permanece no Facebook durante todo o dia, e a pessoa pode escolher o melhor horário e ir ali também e assistir à reunião. Você pode gratuitamente vir até aqui à igreja para retirar o kit da Santa Ceia. Esse kit você pode retirar hoje até às 18 horas, tá? Amanhã também das 8 da manhã até às 18 horas, e no domingo você pode vir das 8 da manhã até ao meio-dia. Então, dentro deste horário, a igreja estará aberta, você pode vir e retirar o seu kit gratuitamente da Santa Ceia, com o pão ázimo e o suco da uva, né, que representa o vinho, o sangue do nosso Jesus. Caso você conheça alguém, tenha um familiar, um parente, um amigo, que não tenha, por exemplo, acesso à internet, não tenha Facebook, não consiga assistir ao culto através da internet, peça que ele venha aqui na igreja, dentro deste período, que aí eu vou orar por ele, e na hora aqui mesmo na igreja, nós já entregamos para ele a Santa Ceia, e ele já celebramos com ele a ceia do Senhor, porque a Santa Ceia é momento de comunhão, e ninguém pode ficar de fora. Glórias a Deus. Hoje, irmãos, eu quero tratar de um assunto muito importante aqui na igreja, sobre os dons de Deus, os dons, a capacidade a qual ele nos concede. O nosso Deus, ele é um Deus que capacita ao seu povo. É um Deus que ele é poderoso para nos conceder talentos, nos conceder virtudes, para que através, né, deste poder a qual ele nos reveste, nós sejamos alcançados pela sua grande mão, e que também através da nossa vida outras pessoas também o venham ser visitadas e libertas, restauradas pelo poder de Deus. Então o tema da mensagem de hoje é: desperta o dom que há em ti. E quando eu digo desperta o dom que há em ti, é porque eu conheço muitas pessoas e já atendi a diversas pessoas que em um atendimento, em uma conversa, eu percebia naquela pessoa tantos talentos, percebia nela tantos dons, e é interessante que às vezes nós vemos esses dons, parece que eles estão tão claros, óbvios, diante dos nossos olhos, mas a própria pessoa, ela não consegue enxergar esse seu próprio talento. E se você usar aquilo que Deus te deu para a glória do Senhor, você verá também em sua vida grandes resultados. E é possível que você que agora está acompanhando esta mensagem, você diga: pastor, eu não tenho nenhum dom, eu não vejo em mim nenhum dom. Eu conheço pessoas de grande talento, eu conheço pessoas de grandes virtudes, mas eu, pastor, sim, você. Se você olhar para si com os olhos ou na ótica de Deus, você descobrirá o seu potencial. E não apenas você descobrirá, mas liberando esse potencial, libertando, sabe, isso que está preso dentro de ti, você viverá coisas extraordinárias. Mas pastor, será que Deus me deu dons? É o que eu quero, pela palavra de Deus, hoje mostrar para você. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, em nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 4. A nossa leitura
é o verso 8, tá bom? Eu até, claro, te convido na sua casa depois, como tarefa de casa, leia todo o capítulo 4 de Efésios, porque fala e trata, tem vários versos aqui maravilhosos para o seu crescimento espiritual. Como o nosso horário e tempo são limitados, eu já vou direto no verso 8, que é o verso que traz a palavra do dia de hoje, que declara: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo, preso ali o cativeiro, e deu, olha só, ele deu, ele concedeu, ele presenteou de dons aos homens. Quando Jesus ele sobe para o alto, ele sobe e volta para Deus, ele tem a sua ascensão, ele leva cativo ao cativeiro, ele prende, ele manieta a ação contrária, e ele concede aos homens, tá? A todos. Às vezes a pessoa fala: nossa, eu olho assim o pastor, eu vejo no pastor tantos dons, eu vejo no pastor tantos talentos, mas esses mesmos dons também estão em você. Eles existem, porque Deus, ele não deu dons a pastores, ele deu dons aos homens. Ele deu a capacidade a todos aqueles que o têm por pai, que se colocam diante dele na posição de filhos e ousam acreditar e confiar em suas grandes e maravilhosas promessas. Se você é uma pessoa que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você pode ter certeza que Jesus já levou cativo ao cativeiro, que Jesus já quer repreender todo o mal da sua vida, levar a prisões todo o seu sofrimento. Sabe como a moça aí, a Emily, contou no testemunho dela, você veja que Deus levou cativo aquela dor que ela sentia no ombro, que impedia ela de executar a obra de Deus. Você veja, ela tinha um dom, o dom de louvar ali ao Senhor, através da dança. O inimigo, o diabo, queria reprimi-la nesse dom, queria silenciá-la naquele talento, causando aquele incômodo, mas aí vem Deus com a cura. Aí leva cativo ao cativeiro, leva em prisões aquela dor, e ela agora pode bem usar os dons que Deus alocou na vida dela. E esses dons hoje são reais. Esses dons hoje são verdadeiros na sua vida. E você pode sim viver esse dom. Você já tem esse talento, você já tem esta capacidade, e agora é hora de você colocar para fora o que já está dentro de você. Pastor, mas se Deus, ele me deu dons, como que eu faço para viver esses dons? Para descobrir esses dons? Como que eu faço para liberar esse talento que existe dentro de mim? É uma maneira muito fácil, irmãos. Volta lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. Aqui você vai aprender o que nós devemos fazer sabendo disso, ou seja, a partir do momento que eu descobri que Deus deu dons aos homens, ou seja, então eu aprendi que Deus me deu dons, eu aprendi que Deus me deu um talento, uma capacidade. Como eu devo agora agir a partir deste momento? É desta forma, olha só, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho
ainda mais excelente. Deixa eu ler isso para você de novo, que isso é fantástico, irmãos. Portanto, procurai, eu devo procurar, até encontrar, procurai com zelo, com dedicação, com amor, com fervor, os melhores dons. Procure até você achar. E uma vez que você encontrou esses dons, a promessa é: e eu vos mostrarei, eu vou mostrar para você, eu vou anunciar para você um caminho, uma vida, uma direção ainda mais excelente. Eu digo a você, meu irmão, existe um caminho de excelência para você. Um caminho de prosperidade, um caminho de felicidade, um caminho de esperança, um caminho de salvação. Existe um caminho de vitória, de conquista, de realizações. Existe um caminho mais excelente. Você que está andando num caminho, Deus está dizendo: eu tenho para você uma porta que você jamais talvez imaginou que ela pudesse ser aberta, e eu tenho esta porta para você. Eu tenho esta bênção para você, um caminho mais excelente, um caminho que vai levar a tua família para a salvação, um caminho que vai estruturar você economicamente, um caminho que vai transformar a sua história, que vai abençoar a sua vida. Mas para que eu te apresente este caminho mais excelente, esse caminho mais perfeito, duradouro, eu preciso que você procure. Ninguém vai encontrar os meus dons. Como eu falei, às vezes a gente vê os dons nas pessoas. Nós podemos até dar a elas um toque, falar: olha, você já pensou em fazer isso? Eu vejo que você tem essa capacidade, mas é ela que deve procurar, e ela deve procurar com zelo. Sabe, irmãos, lembra daquela mulher que a Bíblia conta, da dracma perdida, a parábola da dracma perdida, que ela tem 10 dracmas e perde uma, e ela procura com zelo, ela procura com dedicação, ela acende a lâmpada, ela varre a casa, ela busca com diligência até achar. Quando eu quero achar algo, eu tenho que fazer igual essa mulher, eu tenho que procurar com zelo, procurar com dedicação, acender a luz, a lâmpada, que é a palavra de Deus, varrer a casa, tirar a sujeira, tirar o pecado, tirar a contaminação, e aí eu vou procurando com diligência, com carinho, para despertar esse dom que já existe dentro de nós. Deus falou aqui através de Paulo à igreja de Coríntios. Deus, olha só, irmãos, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Sabe por que algumas pessoas não encontram os seus dons? Porque elas não procuram. Elas por acharem que não possuem tais dons, que não possuem tais talentos, ela não procura. Procure com zelo os melhores dons, e ao encontrar esses dons e passar a viver com intensidade em sua vida, você perceberá um caminho melhor. Um caminho recheado das virtudes, recheado das glórias, recheado das operações que vêm do Senhor e que assim alcançam a sua vida em nome de Jesus. Aí você me diz assim: Pastor Ronald, se eu tenho esses dons, e eu procurar esses dons, e encontrar esses dons, o que eu devo fazer uma vez que eu encontrei o meu dom? Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu ministério, eu encontrei o meu chamado, eu encontrei o meu talento. Como então deve ser agora o meu procedimento? Se você achou o seu dom, você deve despertá-lo. Você deve acordá-lo. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo está endereçando essa epístola a Timóteo, né, o seu obreiro fiel, 1 Timóteo 4,14, o Paulo, ele vai nos comentar algo aqui, irmãos, que é muito importante. Vamos ver o que Paulo, ele orientou, ele pediu
para que Timóteo, o seu obreiro fiel, aquela pessoa a quem Paulo viu nele um destaque, Paulo viu que ele podia ser grandiosamente usado por Deus, abençoado pelo Senhor. Então o Paulo escreve isso para ele, 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, não desprezes, o qual te foi dado, te foi conferido, te foi entregue por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu leio de novo. Não desprezes, não se esqueça, não deixe isso de lado, não desprezes o dom que há, ele existe em você, o qual estes dons, eles te foram dados pela profecia. Pessoas declararam isso sobre a sua vida, profetizaram isso sobre a sua vida, e ele veio com a imposição das mãos do presbitério. Então o Paulo falou assim: ô Timóteo, você recebeu profecias, pessoas declararam dons sobre a sua vida, pessoas impuseram as mãos sobre você e declararam isso sobre ti. Agora você não pode desprezar esses dons, você não pode deixá-los de lado. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, desprezando o dom. Pessoas que receberam de Deus uma dádiva tão linda e não usam mais esse dom. Pessoas que um dia já expulsaram demônios e hoje não expulsam mais. Pessoas que já usadas por Deus foram para curar enfermos e hoje já não curam mais. Sabe, já foram usadas por Deus para aconselhar a tantas pessoas, e hoje nem elas mesmas vivem aquilo que um dia elas aconselharam, e isso é mal, irmãos, isso é preocupante. Pessoas que hoje estão desprezando o que Deus deu a elas. Uns desprezam porque não o conhecem, desprezam porque não conhecem a capacidade das quais ela possui. Você já conhece alguém, irmãos? Você conhece alguém que você olha para ela e você diz: meu Deus, essa pessoa tem tanto talento, mas é um talento desperdiçado, por causa de uma má companhia, por causa de um relacionamento errado, por causa de um vício. Você olha para aquela pessoa, ela tem um talento lindo, sabe? Eu conheci uma vez um rapaz, pensa, irmãos, ele trabalhava assim com fachadas, ele trabalhava com spray, com tinta, e ele escrevia, ele fazia letreiros. Até na minha igreja uma vez eu pedi que ele fizesse, ele sabia fazer desenhos em 3D, usando tinta, usando spray. E só que, irmão, era um talento tão lindo. O que você pedisse para ele desenhar, ele desenhava. Se você desse para ele uma folha e dissesse: olha, faça tal desenho, ele fazia. Ele fazia o desenho de cima, ele fazia o desenho de lado, ele fazia o desenho de baixo, ele fazia do jeito que você quisesse. Um talento lindo. Eu não tenho o dom que ele tem. Gostaria até de ter, mas não tenho. Eu, para desenhar, meu irmão, se eu tiver que desenhar um homem, eu vou desenhar igual criança, sabe? Eu vou fazer uma bolinha, vou fazer um tracinho no meio, que é o corpo, vou fazer 2 tracinhos, que é a perna, e 2 tracinhos, que é o braço. É o máximo que eu consigo fazer. Eu não tenho o dom que ele tinha, mas todo aquele talento desperdiçado por causa do alcoolismo, todo aquele talento desperdiçado por causa de outros vícios, irmão, da maconha, do crack. Ele tinha, quem olhava para ele dizia: meu Deus, se esse rapaz usar esse dom, ele pode se tornar um grande projetista, ele pode vir a se tornar um grande arquiteto, ele pode, sabe, criar grandes estruturas. Mas tudo aquilo se perdeu. Por quê? Ele tinha um dom, mas ele
negligenciava esse dom, ele negligenciava esse talento. Por isso que o Paulo falou: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Esse dom te foi dado, foi um presente que você recebeu, foi uma dádiva por profecia, com a imposição das mãos. Ou seja, quando você recebeu esse dom, as pessoas que oraram por você, as pessoas que impuseram as mãos sobre você, elas viram em você algo diferente. Aí isso foi despertado dentro de si. Aí agora você vai desprezar esse dom? Você vai deixar de usar esse dom, ou vai usá-lo apenas no seu próprio benefício, quando ele poderia alcançar inúmeras pessoas? No segundo livro de Timóteo, vai aí umas 4 folhas para frente, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, aqui o Paulo, ao escrever a segunda carta agora, a segunda epístola lá para Timóteo, o Paulo novamente faz a menção a respeito deste dom, 2 Timóteo 1,6, que declara: por este motivo, por esta razão, né, te lembro, eu te recordo, eu trago à sua memória, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui o Paulo estava lembrando, irmãos, que Timóteo chegou aonde ele chegou por causa da sua mãe, Elóide, a sua avó, Eunice, por causa das mulheres que lutaram por ele, que declararam bênçãos na vida dele, e agora ele estava lá, um pastor, um homem de Deus, uma pessoa ungida, uma pessoa capacitada, e aí o Paulo manda essa carta, lembrando, você vê como que essa questão do dom é importante. O Paulo escreve na primeira carta, e na segunda carta ele faz questão de lembrar, dizendo assim: Timóteo, desperta, acorda esse dom, não deixe esse dom adormecido, não deixe o seu talento em mornidão. Você tem que se deixar ser usado por Deus, você tem que deixar Deus te capacitar, você tem que deixar Deus te orientar. Desperta o teu dom, desperta. Até quando você vai ficar dormindo? Meu irmão, eu me lembro quando Jesus estava na popa do barco dormindo, veio a tempestade e aquele barco estava quase afundando. Quando despertam Jesus, quando despertam o dom de Deus, o Filho de Deus, a tempestade acaba. No dia que você despertar os teus dons, a sua tempestade, ela vai acabar. O dia que você despertar os teus talentos, a tua tempestade vai ter um fim, o teu problema se resolverá. Mas enquanto, durante o período que o seu dom estiver dormindo, você não vai longe. Imagine um lutador, irmãos, o mais forte, o mais temido, o mais audacioso. Enquanto ele dorme, ele é alvo fácil. Uma criança pode chegar ali e dar um tapa nele, e ele não vai se defender. Por quê? Porque ele está dormindo. Um cristão que tem dons adormecidos, o inimigo ainda consegue, de uma maneira ou de outra, exercer algum tipo de domínio, exercer algum tipo de prejuízo, e você pode vencer esse mal, desde que você desperte esse dom que já existe em você, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia agora, irmãos, vai um pouquinho para frente, 1 de Pedro, capítulo 4, aqui eu quero falar uma coisa importante, que é bom a gente comentar. 1 de Pedro 4, vamos no verso, deixa eu ver aqui, vamos direto no verso 10, que aí a gente já ganha um tempo, fica melhor, né? Quando Deus nos dá dons, o que nós devemos fazer com esses dons? Eu até já comentei aqui na frase anterior, que eu não posso usar o que Deus me deu apenas para o meu próprio benefício, porque isso seria um egoísmo da minha parte.
Eu não posso limitar o dom que Deus me deu, porque esta não é a vontade do Senhor. Que eu pegue o que Ele deu e use apenas ao meu bel prazer, por assim dizer. Isso não agrada a Deus. Quando Deus me dá tais dons, tais capacidades, Ele espera sim, como nós já lemos, melhorar os nossos caminhos, levar a caminhos mais excelentes, como Ele declarou. Mas esses dons, eles devem também agir através de nós. Tá? Então, eu tenho que pegar os dons que Deus me deu e também administrar esses dons na vida de outras pessoas. É o que diz aqui, né? 1 de Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Ó, cada um de nós, você e eu, administre aos outros o dom como o recebeu. Então você recebeu, então agora administre esse dom, esse talento, essa capacidade, essa virtude para outras pessoas, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, então fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, então administre segundo as palavras de Deus, né? O poder que Deus dá, e para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então vamos estudar esses versos agora com calma, né? Volte no verso 10. Cada um, você veja que isso é algo individual, todos nós devemos fazer. Administre aos outros, para todas as pessoas, amigos, parentes, vizinhos, familiares, colegas, até os nossos inimigos. Administre aos outros o dom como o recebeu. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, Deus me deu dons, não é para que eu os guarde para mim, não é para que eu os pegue e deixe-os adormecidos, mas Deus deseja que eu administre esse dom na vida dos outros. Ele me deu para que eu o use em benefício e ajuda daquela pessoa que sofre, que padece, que precisa da minha ajuda. Se eu vejo alguém caído, podendo levantar e não o faço, eu estou negando o dom que Deus me deu. Naquela parábola do bom samaritano, tanto o sacerdote como o levita, que viram aquele homem caído, nada fizeram por ele. Poderiam ajudar? Poderiam administrar para aquele homem uma palavra, um conselho? Poderiam. Poderiam ter parado, socorrido, ajudado de alguma forma? Poderiam, mas nada fizeram. E até hoje, essa escola que foi um dia fundada, continua aberta. Pessoas que receberam dons, mas que não usam esses dons em benefício de ninguém. O sacerdote não, parou, foi lá, socorreu, ajudou, ministrou aquele dom. Ministrou o pouco, você veja que o pouco que ele tinha, ele compartilhou com aquele que nada tinha. E a história dele, a parábola que Jesus contou, ela nos é lembrada até hoje. Você veja, irmãos, é uma passagem como essa, escrita aí há 2000 anos atrás, a qual nós falamos dela até hoje. Por quê? Porque é uma coisa que ficou marcada, Então preste muita atenção nisso, né? Então vamos lá, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela é multiforme, ou seja, ela tem muitas formas, ela tem muitas maneiras de agir, ela tem muitas maneiras de operar, de resgatar, de solidificar, de alcançar, de libertar. A graça de Deus, ela é multiforme, ela não é uniforme, ela não é uma coisa só para todo mundo. Talvez na sua empresa as pessoas usem uniforme, todo mundo se veste igual,
né? Isso é um uniforme. Na escola, geralmente para entrar na escola, os alunos têm lá o seu uniforme, é uma coisa única. A graça de Deus não é uniforme, ela é multiforme, ela tem muitas formas, ela tem muitas maneiras, ela age de diversos modos. E nós somos os despenseiros disso. Quem é o despenseiro? É aquele que possui a chave da despensa. Eu não sou o dono da despensa, o dono da despensa é Deus. Mas quando Ele me dá a chave, Ele permite que eu abra essa despensa e retire dali todo o mantimento. Eu posso tirar dessa despensa uma cura, uma liberdade, uma vitória, sabe, uma libertação de dívidas, porque eu posso viver e me tornar um despenseiro da multiforme graça de Deus. Então você recebe uma chave, olha que lindo, irmão, a chave da despensa. E com essa chave, e se Deus te deu essa chave, Ele te deu o talento de manusear esta chave, de usar esta chave em seu benefício? Não. Para que você seja aplaudido? Não. Para quê? Verso 11, ele fala assim: se alguém falar, tudo que, não cuide das suas palavras, quando você for falar, fale segundo as palavras de Deus, não fale segundo o medo, não fale segundo a dúvida, não fale segundo as reportagens, não fale segundo o mundo, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, então administre segundo o poder, a capacidade que Deus dá. Para quê, irmão? Para que tudo isso? Para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Então, irmãos, por que nós temos que usar a multiforme graça de Deus, os dons de Deus, para abençoar aos outros? Para que Deus seja glorificado. Ele é o centro. A obra é feita para que o nome do Senhor receba a honra, receba a glória, para que o Senhor seja reconhecido como o único, perfeito e verdadeiro, para a glória de Deus. Amém? Só para terminar, irmãos, que eu já estou no horário da oração, Romanos capítulo 11, e aqui eu termino e nós vamos falar com Deus. Romanos 11, 29. Uma vez uma pessoa me disse que ela havia sido muito usada por Deus, mas que depois ela acabou se desviando, se afastando, ficou um período longe do Senhor, vivendo uma vida torta, uma vida errada, e ela, graças a Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos, e ela volta para a igreja, ela passa pelo processo de arrependimento, ela novamente passa por aquela inclusão espiritual, volta a buscar a Deus, sabe, irmãos, e se liberta dos seus pecados, sabe, enfim, volta para os braços de Jesus, voltou mesmo, de coração, como aquele filho pródigo, né? Às vezes vai para o mundo, erra, reconhece o erro, e arrependido volta aos braços do Pai. Assim foi esse rapaz que eu estou te falando. E ele veio falar comigo, porque depois de muito tempo que ele já havia voltado para a igreja, ele sentiu no coração de voltar a ser um obreiro, porque ele havia sido um obreiro, deixado o ministério de obreiro e ido para o mundo. Agora ele volta para Jesus, permanece muito tempo ali, né, nos átrios, participando das reuniões, alcançando novamente a sua libertação, alcançando novamente um revestimento do Espírito Santo, e agora ele queria voltar. Só que a dúvida dele era o seguinte, ele falou assim: pastor, será que Deus, Ele poderá me usar como Ele já usou um dia? Porque Deus já me usou minha vida,
para orar por pessoas e pessoas testemunharem milagres assim extraordinários, coisas maravilhosíssimas. E eu fico pensando, será que Deus, Ele conseguirá, ou Ele vai me usar como um dia eu fui usado? E eu te pergunto, o que você diria para esse rapaz? Com certeza diria, pastor, sim, né? Eu acredito que se ele se arrependeu dos erros que ele cometeu, se ele se voltou para Jesus, se ele abandonou aquela a vida errada, nada impede que ele realmente, novamente, seja por Deus usado. E eu concordo com você, eu também creio desta maneira. Tanto eu creio que a palavra aqui diz assim, ó, Romanos 11, no verso 29, porque os dons e a vocação de Deus, elas são de que maneira? Ó, sem arrependimento. Todos os dons que Deus dá a uma pessoa, o talento que Deus foi lá e deu, todo o chamado, a vocação, Deus a vocacionou para algo, e deu a ela as estratégias, deu a ela firmeza, deu a ela coragem, deu a ela capacidade, todos os dons que Deus dá, e todo chamado, que aqui ele chama de vocação, né? Porque, por exemplo, eu tenho a vocação de ser um pastor, cada um de nós temos uma vocação na vida, e tanto os dons, como a vocação de Deus, a Bíblia diz que são sem arrependimento. É como assim, Deus dá, e Ele não se arrepende de me haver dado. Ele não se arrepende. É claro que talvez, se eu deixar de usar esses dons, Ele pode se decepcionar comigo. Ele pode ficar decepcionado, poxa, eu confiei nessa pessoa, eu dei a ela um crédito, um voto de confiança, mas ela não honrou o voto de confiança que ele me deu. Então eu posso decepcionar a Deus, não usando a minha vocação ou os meus dons, mas Ele, por sua vez, não vai se arrepender daquilo que Ele me deu. Porque se Ele me deu, é porque Ele viu em mim uma capacidade, um talento, aí Ele me vocaciona. Se eu não faço uso de tal vocação, de tal talento, aí a culpa não é Deus, porque Deus não se arrepende do que Ele me deu, não se arrepende. Eu falei para esse jovem, os dons que Deus te deu, a tua vocação é de uma maneira irrevogável. Deus não tem arrependimento de haver lhe dado tal capacidade. Então, se você um dia foi usado por Deus e saiu por qualquer motivo, volta, porque o dom que Deus te deu, o dom das línguas, pastor, uma vez eu vi um rapaz no bar, bebendo, embriagado, e estava lá orando em línguas. Como que pode, pastor? Pois é um dom irrevogável, Deus deu para aquela pessoa esse talento, a qual ele pode usar isso para edificar a si mesmo. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo, mas ele não usa o tal dom. Ele tem o dom, mas ele não usa. Ah, pastor, Deus se arrependeu de ter dado. Não, Deus não se arrependeu. Talvez Deus está decepcionado com aquela pessoa, porque ela poderia estar edificando a si mesma, e ao invés de edificar, leva as coisas de Deus como se brincadeira fosse. Mas se essa pessoa se arrepender e voltar para Cristo, aquele dom que existe dela, continuará a ser ampliado e melhorado para a glória do Senhor. Coloca para nós na tela esse mesmo verso, mas na NVI, que é a nova versão internacional, que é quando traz esse tema que é irrevogável. Olha lá, pois os dons e o chamado de Deus. Então imagine o dom que Deus deu, o chamado que Deus deu, tanto um quanto o outro, eles são irrevogáveis. Ninguém na face da terra pode revogar, ninguém pode anular, cancelar, porque Deus é quem deu, e Ele não se arrepende de haver dado. Cumpra esta palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?
Vamos então agora falar com Deus? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, né? Nós temos aqui na igreja hoje algumas pessoas que vieram participar desse culto presencialmente, né? De segunda a sexta, nós estamos ainda realizando os cultos às 10 horas da manhã e também às 14 horas, de segundas, quartas e sextas, né? Enquanto os decretos nos permitem, a gente vai fazendo ainda as reuniões. Porém, por enquanto, sábado e domingo, nós não estamos tendo ainda reuniões presenciais, né? Então nós estamos fazendo apenas o culto online, mas a igreja fica aberta, tá? No sábado ela abre 8 horas da manhã, ela vai até às 18 horas, no domingo também, no domingo abre às 8 da manhã e fica até o meio-dia. Dentro deste horário, você pode fazer a Deus prestar o seu culto individual. Se você quiser vir à igreja, entrar aqui, fazer uma oração, dobrar os seus joelhos, participar da Santa Ceia, você pode vir, tá bom? Nós não podemos fazer o culto presencial, ou seja, aglomerar as pessoas, né? Aquela grande multidão, mas a pessoa que quiser vir dentro desse horário, receber uma oração, receber um conselho, uma palavra, pedir uma ajuda, você pode vir, que teremos prazer, enfim, em de lhe ajudar para a glória de Deus, amém? Né? Vem, inclusive domingo agora, quero lembrar a todos que é Santa Ceia do Senhor Jesus, domingo agora Santa Ceia, eu farei o culto online às 7:30 da manhã, você pode vir e participar, né? Online, você pode vir retirar o kit da Santa Ceia, você vem, retira o kit, leva para casa, e lá da tua casa, você celebra a ceia juntamente conosco. Se você não puder acompanhar o culto 7:30 da manhã, a reunião fica na página da igreja, IIGD Campo Largo, ou até mesmo na minha página oficial, que é pastor.ronald.silva, fica nas duas páginas, e você pode a qualquer hora do dia, entrar na página e assistir o culto da Deus. Eu até vou gravar também a palavra, vou colocar no YouTube, para que as pessoas possam participar. Irmãos, é um dom de Deus, que Deus está dando, o participar do corpo e o sangue de Cristo, é muito importante. Caso você conheça pessoas que não tenham acesso à internet, não passaram ainda pela inclusão digital, não tem Facebook, o YouTube, e não consegue assistir o culto online, então aconselho a pessoa a vir na igreja. Ela pode vir hoje, eu vou ficar aqui o dia todo, ela pode vir amanhã, eu também estarei o dia todo, ou pode vir no domingo, até o meio-dia. Aí a gente celebra, entrega a ceia e já faz na hora ali a oração para a glória de Deus. Mas hoje, sendo sexta-feira, irmão, é a oração da libertação, hein? Nós vamos clamar a Deus aqui agora, porque Deus tem um caminho melhor para nós. E dentre todos esses dons que Deus nos dá, existe, lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia traz uma relação sobre os dons espirituais, e existe um deles que é o dom da cura, é o dom de curar. E eu quero orar aqui agora, irmãos, para Deus curar. E eu creio que Ele pode curar tanto os amigos aqui da igreja, como você em casa também. Porque no mundo espiritual não há distância, não há barreira. Aquele centurião que pede lá pelo seu soldado, e Jesus fala para ele, vai. Quando ele vai, ele fica sabendo que o criado foi curado. Ele até pergunta, que horas que aconteceu isso? Disseram, tal horas. E ele reconheceu que foi a mesma hora que Jesus falou para ele, vai, né? Então, você veja, eles estavam distantes geograficamente, mas no mundo espiritual não há nenhum tipo de barreira e não há nenhum tipo de distância.